são o nosso tema, Processo Penal 2. Me diga uma coisa, onde fomos na aula passada? Quem tem as anotações aí? Priscila, você tem as anotações e pode nos dizer até onde chegamos na aula passada? Não anotei a aula passada, mas eu falei com o Joyce aqui, eu vou ver o que eu falei para ela. Não sei se a Alci tem anotado. Alci, tem aí? Semana passada eu não assisti, Pri. Ih, rapaz. Tô devendo a semana passada. Jefferson, você tem aí alguma anotação? Fiz sim, a gente finalizou a questão do Tribunal do Júri e a gente começou o debate sobre aquele comportamento que o senhor fez a exposição aí relacionado à Constituição, o direito de vir, a lei sanitária, e no final a gente estava no artigo 496, salvo engano. Só que o último aqui que eu anotei foi 476. E aí, após ele, a gente parou porque a gente entrou na discussão da detenção do cidadão que estava caminhando na praia do viagem. Pronto, essa foi a última anotação que eu fiz. Eu botei o 476, mas botei 3 pontinhos aqui que teve... Ah, não. Eu não assisti essa aula, sim. A gente ficou falando sobre a segunda instância, né? A prisão segunda instância, na verdade, foi uma coisa de primeira instância. Isso. Exato. Não, assisti, sim. Porque na aula anterior teve o problema, né, na internet. Do caminhando na praia. Isso, exatamente. Não assisti, sim. Então, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se a gente se situa. Também vou pegar minhas coisas agora. Ok, então 475 dos debates. Então, a gente discutiu, a gente terminou o Tribunal do Júri, né? A gente terminou o Tribunal do Júri. E a discussão foi exatamente sobre aquela questão que está estabelecida agora, que quando a sentença for superior a 15 anos, a sentença lá no Tribunal do Júri, quando ela for superior a 15 anos, ao início do cumprimento da execução provisória da pena. E o indivíduo já deve sair de lá recolhido à prisão. Ainda que caiba o recurso de apelação, esse recurso não terá efeito suspensivo. Foi aí, né, Jefferson, que a gente parou? Foi isso mesmo. E discutiu, Correto. discutiu, então. Muito bem. Então, qual é a nossa viagem, a proposta da nossa viagem hoje? É a seguinte, pessoal. Quando a gente estudou o Tribunal do Júri, nós estávamos estudando procedimentos especiais. Deixa eu chamar vocês aqui para o quadro branco, para a gente tentar ter uma ideia do que a gente vai fazer. Então, nós começamos com procedimentos comuns. Os procedimentos comuns. E aí, o que é que nós vimos em termos de procedimentos comuns? A gente viu 3 tipos de procedimentos comuns. A gente viu o procedimento comum ordinário, aí depois vimos o procedimento comum sumário, depois o procedimento comum sumaríssimo. Então, foi aqui que nós começamos, foi aqui que nós dedicamos várias aulas a esses 3 procedimentos. Procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, vimos as diferenças entre o ordinário e o sumário e vimos o procedimento comum sumaríssimo. Muito bem. Agora, nós nos demos aos procedimentos
especiais. Procedimentos especiais. E aí nós vimos alguns desses procedimentos especiais. É isso que a gente vai ver agora, né? O primeiro procedimento especial é o procedimento especial do Tribunal do Júri. Esse é o mais complicado de todos. Esse tem muitos detalhes. Então, foi a nossa primeira viagem. Hoje a gente vai ver crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, então, crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Existem alguns aspectos especiais. Vamos ver também lei de drogas. Então, é um outro procedimento especial que é importante, lei de drogas. E, finalmente, vamos falar sobre a lei de combate ao crime organizado. Lei de combate, lei 12.850. Lei de combate ao crime organizado. Então, essa aí é a nossa agenda. Depois disso, eu queria, não existe um procedimento, né? Não existe um procedimento próprio da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela tem apenas aspectos especiais, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é um procedimento propriamente, mas ela teria aí alguns aspectos que mereceriam o nosso comentário. Então, a gente vai fazer isso, pessoal. Essa é a nossa programação. Essa é a nossa programação. Não sei se a gente consegue concluir tudo isso na aula de hoje. Deixa eu ver uma coisa que ficou fora. Não sei se a gente consegue concluir tudo isso na aula de hoje, mas a gente não tem pressa também. E aí eu queria aproveitar para dar uma noção a vocês do que virá depois. Do que virá depois. Depois a gente vai ter uma aula dedicada à teoria geral dos recursos. A teoria geral dos recursos. A gente vai ter uma aula dedicada à teoria geral dos recursos e depois entramos com recursos em espécie. Depois entramos com recurso espécie. Aí, meus amigos, aí acaba o nosso semestre. Ou seja, a gente vai ter uma aula sobre teoria geral dos recursos e acaba o semestre, porque recursos em espécie são um monte. Recursos em espécie são um monte. Então, a gente vai, só para vocês terem uma ideia e a gente construir um cenário geral. A gente tem o que a gente vai chamar de RESE, que é o recurso em sentido estrito. Aí a gente vai discutir a apelação. Aí a gente vai discutir embargos de declaração. A gente vai discutir embargo infringente e de nulidade.
a gente vai discutir recurso especial. Caramba, acabou o quadro aqui. A gente vai discutir. Bom, o que eu queria, não adianta dizer todos, a gente tem aproximadamente 10 recursos que nós vamos estudar. Por exemplo, a gente vai estudar revisão criminal, agravo em execução, a gente vai estudar recurso constitucional. Então, todos esses recursos. Então, o que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte: a gente vai dedicar 1 ou 2 aulas aqui, a gente vai ter uma aula para teoria geral dos recursos e todas as outras aulas, as aulas que virão em seguida, trabalharão, discutirão recursos em espécie. Ok, pessoal? Essa é a nossa programação. Está mantido o calendário antigo, as aulas vão até que mês? Vocês têm ideia como é que está isso aí? Não foi passado nada para os representantes, não. Como? Não foi passado nada para os representantes sobre isso, não. Não, se não foi passado... Sobre o calendário. Eu acho que vai manter. Eu acho que mantém, né? E no calendário original, a semana de provas estava marcada para metade de junho? Como é que era? Você tem aí? Alguém tem aí o calendário acadêmico original? Eu tenho aqui, vou dar uma olhada. Hoje a gente vai ver isto. E na próxima aula eu falo sobre lei de combate ao crime organizado. Então, cada dia que passa, eu aprendo um pouquinho mais sobre esse nosso Zoom. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu vou estar fera nesse negócio aqui e aí pronto, aí eu não vou querer voltar mais. Vou querer ficar por aqui. Professor, no calendário tá semana de provas, P2, de 8 a 20 de junho. De 8 a 20 de junho? Ah, não. 3 semanas de prova? Tá lá. Uhum. Beleza, mas tudo bem. Então a gente... Mas provavelmente deve começar dia 16, por aí. Acho que não começa dia 8. Então vamos a essa é a nossa viagem. Então vamos voltar. Beleza, pessoal? Compreenderam qual é o nosso trajeto? Já salvei, aprendi a salvar hoje, agora, nesse exato momento, aprendi a salvar. Porque toda vez que eu saía, eu voltava para o quadro e ele estava em branco mesmo, né? Então, mas agora eu aprendi aqui, tem um troçozinho de save aqui para o quadro. Bora caminhar de volta ao nosso velho amigo, o Código de Processo Penal. Então, o próximo procedimento que vem logo em seguida ao procedimento do Tribunal do Júri é o processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Então, começa com a seguinte questão: o que seria um crime de responsabilidade dos funcionários públicos? São aqueles crimes praticados por funcionários públicos
em razão da sua atividade, né? Da sua atividade. Então, imaginemos, por exemplo, o crime de corrupção passiva, imaginemos, por exemplo, o crime de peculato, a prevaricação, são exemplos de crimes que seriam crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. E o que é que a gente tem de especial quando a gente pensa nos funcionários públicos? A gente tem uma presunção de idoneidade. Então, o indivíduo, por ser funcionário público, existe uma presunção de idoneidade. Por isso, o Código de Processo Penal fixou um procedimento próprio e especial para funcionários públicos. Um procedimento próprio e especial para funcionários públicos. Então, é esse procedimento que começa aqui no artigo 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito. A queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com a declaração fundamentada da impossibilidade da apresentação de qualquer destas provas. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará, perceba, pessoal, no procedimento comum ordinário é citação do acusado. Aqui mudou. Não é a citação do acusado, é a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Lá, a citação, o indivíduo ele é citado para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Aqui não é caso de citação, é caso de notificação e o prazo é de 15 dias. Se não for conhecida a residência do acusado ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor a quem caberá apresentar resposta preliminar. Muito bem. Então, vamos começar a visualizar aqui algumas diferenças, né? Vamos visualizar aqui algumas diferenças. Vou apagar aqui. Beleza. O que é que nós tínhamos? O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos, no procedimento comum ordinário, nós tínhamos o seguinte. Você tinha denúncia. Então, imagine. A denúncia, você tinha denúncia ou queixa-crime. Você tinha denúncia ou queixa-crime. Essa denúncia era apresentada ao juiz. O juiz, recebida a denúncia, poderia rejeitar. Bom, se ele rejeitar, caberia recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia ou queixa. Se essa rejeição se desse na esfera do procedimento comum ordinário. Então, caberia, se ele rejeitou, se o juiz rejeitou, cabe... Então, estou aqui organizando as ideias. Então, bora ver. Se o juiz rejeitou, caberia
recurso em sentido estrito. Se o juiz ele poderia também aceitar. Ele poderia aceitar. Se ele aceita, qual é o resultado disso? Se ele aceita, ele, então, vai fazer a citação do réu. Ele vai fazer a citação do réu para apresentar resposta à acusação. A citação do réu para resposta à acusação. E aí eu vou colocar aqui que o prazo para isso é de 10 dias. Ok. Então, temos esse cenário no procedimento, comum ordinário. Agora, como é que fica no procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos? Como é que fica? Então, vamos tentar visualizar isso aqui. Tudo começa igual. Tudo começa igual. Você tem denúncia ou queixa-crime. Denúncia ou queixa-crime, que é apresentada perante um juiz. O juiz ele pode rejeitar. Se ele rejeitar, cabe recurso em sentido estrito, ou ele pode receber, aceitar. Aqui é que muda tudo, pessoal. Se ele aceitar, o que é que vai vir? Vai vir a notificação do réu, que no caso é um funcionário público. A notificação, ele não foi citado. Na verdade, eu vou tirar aqui, inclusive, essa palavra, porque ele não nem foi aceito ainda. Vou corrigir isso aqui, usar as expressões técnicas. Na verdade, ele não aceita, ele autua. Vou colocar para vocês daqui a pouco qual é a diferença de autuar. Ele autua, se estiver em ordem, ele autua. Ele apenas dá baixa aquilo ali. A notificação do réu. Depois da notificação do réu, e a notificação do réu, a notificação do réu para quê? Para resposta preliminar, e o prazo é de 15 dias. Resposta preliminar, o prazo é de 15 dias. Pessoal, aqui, neste caso, porque veja, se o juiz de cara perceber que a denúncia ou queixa-crime é inepta, o que é que ele vai fazer? Ele já vai de cara rejeitar. Se é inepta, ele de cara rejeita. Beleza. Agora, se não é inepta, então ele autua, notifica o réu. E aqui, pessoal, há mais uma oportunidade para o juiz rejeitar ou não. Então, o que é que vem em seguida, Martô? O que é que vem em seguida? O indivíduo faz a resposta preliminar, e só então o juiz recebe. Só aí o juiz recebe. Se ele não ficar satisfeito, ele vai ter duas opções. Ou ele recebe, ou ele rejeita aqui. Aqui é que vai vir, com base na resposta
feita pelo réu, né? Aqui ele recebe ou rejeita. Recebe ou rejeita. Então, essa é a diferença. Antes de aceitar a denúncia ou queixa, ele dá oportunidade para que o acusado se manifeste. Então, é aqui uma oportunidade para o acusado se manifestar. Como ele está revestido de presunção da inocência, antes do juiz receber a denúncia ou queixa, o acusado deveria ter a oportunidade de se manifestar. E é aqui que seguirá em diante o procedimento comum ordinário. Vamos dar uma olhada lá? Vamos voltar lá para dar uma olhada. Vamos voltar para o Código de Processo Penal. Beleza. Então, diz assim, a resposta preliminar, 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor, exatamente para que ele possa encontrar elementos para fazer a resposta preliminar. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. O juiz rejeitará, veja, ele tem agora a segunda oportunidade de rejeitar a queixa ou denúncia. A primeira oportunidade apareceu aqui, ó. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, porque se não tiver em devida forma, ele sequer mandará autuar a denúncia ou queixa. Se não tiver na devida forma, ele mandará rejeitar desde aqui. Mas aí, depois de receber a resposta, então, o juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou se seu defensor na inexistência de crime ou improcedência da ação. Então, a decisão aqui é uma decisão de rejeição da denúncia ou queixa. Agora, qual é a outra opção? 517. Se o juiz não rejeitou, ele recebeu. Recebida a denúncia ou queixa, será o acusado citado. Saca, pessoal? Só agora ele foi citado. Antes ele havia sido notificado na forma estabelecida do capítulo tal, na instrução criminal nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto no capítulo tal, que refere ao procedimento comum ordinário. Então, vamos ver em que pé nós estamos aqui. Vamos ver em que pé nós estamos. Nós tínhamos uma situação em que ele recebe ou rejeita. Essa é as duas opções, tá certo? Depois da resposta preliminar, ele recebe ou rejeita. Eu vou apagar isso aqui. Porque se ele rejeita, então, eu vou apagar, vou dizer o seguinte, ele pode receber ou ele pode rejeitar. Então, eu vou colocar aqui, ele pode rejeitar a denúncia ou queixa-crime. Ele pode rejeitar a denúncia ou queixa-crime. Rejeitou porque ficou convencido pela resposta à acusação. Mas ele pode receber também. Beleza. Então, há duas opções. Ele pode rejeitar ou ele pode receber. O que é que acontece se ele receber? O que é que acontece se ele receber? Se ele receber, vamos para o seguinte. Vamos para a citação do réu. Vamos para a citação do réu. E agora sim, citação do réu. Resposta à acusação. E segue em diante o procedimento comum ordinário. Então, aqui a gente segue adiante com o procedimento comum ordinário. Eu vou colocar aqui. O que é que virá em seguida? Procedimento comum ordinário. Tudo que a gente já estudou sobre o procedimento comum ordinário. Bom, pessoal, tá claro aí tá clara qual é a diferença? Tá clara qual é a diferença
Aqui nós estamos diante do procedimento, né? Aqui nós temos o procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Então, qual é a diferença? A diferença é que não há... Se foi rejeitada, tudo bem. Se não foi rejeitada, se autua, notifica-se o réu, resposta preliminar. Depois da resposta preliminar, o indivíduo decide se rejeita ou não. Na verdade, aqui nem mereceria o nome de réu. O correto seria chamar de notificação do acusado. Vou tirar isso aqui porque está enrolando. Do acusado. Notificação do acusado. Que ele só vai se tornar réu quando a denúncia ou queixa-crime for recebida. E aqui sim ele é réu. Até aqui ele não é réu, ele é acusado. Porque ele foi notificado, resposta preliminar, se rejeitou, ele nunca se tornou réu. Se for recebida, ele se torna réu. Aí ele é citado, resposta à acusação em 10 dias, procedimento comum ordinário, segue daqui em diante. Então, esse é o nosso cenário. Esse é o nosso cenário. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? E aí, pessoal? Não estou ouvindo a voz de vocês. Dúvidas? Eu fiquei com uma pequena dúvida só. Diga lá. Nessa parte, quando o juiz recebe a denúncia ou queixa, ele aí tá lá em cima, rejeita ou autua. Nessa parte ele também pode rejeitar ou ele só autua nesse Ele início? pode rejeitar aqui. Aqui ele pode rejeitar também. Vou te mostrar onde é que a gente viu isso aqui, que ele pode rejeitar. Aqui no código, quando diz aqui assim, ó, nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, ou seja, se ele pode rejeitar aqui, se ela for manifestamente inepta, entendeu? Ela não atende às condições formais para que haja processamento. Então, ele pode rejeitar aqui. E ele pode rejeitar aqui também, no 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, explicando as razões. Aqui, a causa da rejeição é a inépcia da inicial. Aqui, a causa da rejeição seria ter o juiz ficado satisfeito com a resposta preliminar que lhe foi dada. Compreendeu a diferença? Entendi. Então, a gente tem, no nosso quadro, a gente tem essa situação. Se aqui houver rejeição, então eu diria, se houver rejeição, aqui é rejeitar pela inépcia da inicial. A inépcia da inicial. Aqui há uma outra razão, né? Aqui há uma outra razão que seria ele ter ficado satisfeito com as explicações dadas. Certo, entendi. A inépcia da inicial, e aqui, aí ele recebeu a resposta preliminar, aí ele rejeita aqui, e aí eu vou acrescentar aqui também. Professor, ele rejeita aí na denúncia se for, se a resposta preliminar do acusado o satisfazê-lo, né? Ele, veja só, se a petição inicial, se a denúncia ou queixa for inepta, ele rejeita de cara. Aí, se não for inepta, se tiver com as atendidas as formalidades, ele autua.
Aí notifica o acusado, resposta preliminar. Se ele recebeu a resposta preliminar no prazo de 15 dias e ficar satisfeito com as informações, aí ele rejeita, não vai citar o réu. Se ele não ficar satisfeito com as informações dadas pela resposta preliminar, aí ele recebe e cita o réu para seguir o procedimento comum ordinário. Entendi. Informações e justificativas. Beleza. E eu estou tentando deixar esse quadro bem claro, porque de repente ele pode se tornar, né, uma fonte de estudos posterior, né, para a gente estudar, né, e ver as anotações. Eu não sei se tem um jeito de compartilhar esse quadro com vocês. Não sei se tem um jeito de compartilhar. Eu vou ver aqui, peraí. Olha, ele fica gravado na aula, cara. Ele fica gravado na aula. E aí eu posso achar ele e mandar para vocês depois. Muito bem. Vocês estão vendo aí essa tela? Sim. Estão vendo aí essa tela? Então, tá vendo os quadros aqui já gravadinhos? Esses quadros vão ficar disponíveis para a aula de hoje. Então, eu posso selecionar depois e enviar para vocês esses quadros. Isso é muito legal. Então, cada vez que eu salvo, o sistema grava naquele momento. Pessoal, vamos... dúvidas em relação... Porque, veja, depois de citado o réu, o procedimento é comum ordinário, ok? Qual é a diferença? E o que é que se cobra em provas e concursos sobre o procedimento dos crimes de responsabilidade de funcionários públicos? Primeiro, vocês têm que saber quais são os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, né? Em segundo lugar, você tem que saber que há uma presunção de inocência. Em face dessa presunção de inocência, é dada ao funcionário público uma oportunidade que não é dada às pessoas em geral, que é antes do juiz receber a denúncia ou queixa-crime, notificar o acusado para que ele apresente resposta preliminar. Se o juiz ficar satisfeito com a resposta preliminar, ele rejeita a denúncia ou queixa. Se ele não ficar satisfeito, ele recebe e cita o réu para seguir o procedimento comum ordinário. E aí, pessoal, tudo em paz? Podemos seguir adiante? Sim ou não? A resposta preliminar será 15 dias e a resposta à acusação também será 15 dias, né? Não. Resposta à acusação, prazo de 10 dias, porque aí já está seguindo o procedimento comum ordinário. Procedimento ordinário, ok. A resposta à acusação, prazo de 10 dias, porque aí é o procedimento comum ordinário. Ok. Beleza, pessoal. Então, vamos adiante. Vamos agora olhar um outro procedimento, que é o procedimento da Lei de Drogas. A Lei 11.343. Lei 11.343. Lei de Drogas. Ok, pessoal? Podemos seguir? Então, eu não vou discutir com vocês uma série de questões que são de matéria penal, ok? Então, o que nos interessa é o procedimento. Por exemplo, né, essa lei dispõe sobre os modos, estratégias de combate à dependência química, ao tráfico de drogas e tal, mas isso para a gente não interessa diretamente. O que vai interessar diretamente para a gente é o procedimento, quais são as diferenças do procedimento. Só chamando a atenção de vocês que o artigo 28 fala sobre drogas, a posse das drogas, e ele estabelece penas. Logo, não houve a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Muita gente diz, não é mais crime no Brasil, ou seja, a legislação descriminalizou o uso de drogas, o porte de drogas para uso pessoal. Isso não é verdade.
a lei de drogas continua estabelecendo penas, só que as penas não são mais penas privativas de liberdade. É a advertência sobre os efeitos da droga, a prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Essas são as penas que estão disponíveis ao magistrado para aqueles indivíduos que forem flagrados com droga para uso pessoal. Na prática, ninguém mais é processado. Porque imagine, por exemplo, Jefferson, se você fosse juiz de direito e titular de uma vara criminal, você ia receber um termo e abrir um processo, sabendo que ao final o que você poderia fazer era dar uma advertência verbal ao réu, marcar audiência de instrução e julgamento, 5 testemunhas da defesa, 5 testemunhas de acusação, alegações finais, resposta à acusação, sentença. Agora sim, o cara é culpado, não há dúvida, ele é culpado. Está condenado a me levar uma bronca. Venha para cá para levar uma bronca. Tem cabimento isso? Não tem, né? Se ele for reincidente, aí vai ser prestação de serviço à comunidade. Quer dizer. Então, o fato é esse, pessoal. O fato é que continua sendo crime, mas não pode prender em flagrante, né? Tem que levar para a delegacia para assinar o termo circunstanciado de ocorrência. Então, acabou. O que, na verdade, hoje, quais são os crimes mais importantes? 33, que é o tráfico de drogas, e 35, que é a associação para o tráfico de drogas. Esses são os crimes mais importantes da lei de drogas, né? O tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas. Aqui é que nos interessa o procedimento penal, quer dizer, os aspectos processuais ou procedimentais no combate aos crimes relacionados às drogas. Antes de entrar nisso aí, deixa eu ouvir a opinião de vocês. Vocês são favoráveis ou desfavoráveis a esse lance aí do combate às drogas e tal? Qual é a opinião de vocês? Como assim, professor? Não entendi. Favorável ao combate às drogas? A própria criminalização do uso de drogas, a proibição do tráfico, como é que é? Qual é a opinião de vocês? Eu sou favorável. Essa semana, domingo, né? O Fantástico estava mostrando sobre... como é que eu posso falar? Sobre o cigarro ilegal que vem do Paraguai. E que ele serve para custear a questão de corrupção. Então, é um ciclo, assim, muito grande, né? Não é só algo que está aqui entre os traficantes. A maioria dos traficantes são bancados por pessoas mais poderosas que usam esse dinheiro para praticar crimes piores, né? Então, até o cigarro, que é legal aqui, mas existe o contrabando ilegal do cigarro vindo do Paraguai, que custeia muita questão de corrupção. Uhum. Mas eu já tenho dúvidas sobre isso, porque eu acho que por ser ilegal, né? Por ser ilegal, não é que eu sou a favor que seja legalizado, não, mas é por ser ilegal que existe tudo além, tudo a mais, né? A corrupção, todas as outras coisas, porque brigas de favelas sempre é por causa de droga. Uhum. Então me leva a ter uma dúvida, se fosse legalizado isso, como é que seria? É porque não acaba, não tem fim. Quantos e quantos anos é a mesma coisa, morrem muitos inocentes, destrói muitas famílias, mas em termos de tráfico, em relação à droga mesmo em si, como seria se fosse legalizado? Jefferson, você tem uma opinião a respeito? O que é que você pensa? Sim, eu não sou a favor da legalização
e eu trataria com mais seriedade, igual à pandemia. Eu consideraria ter um olhar com tutela da saúde pública. A ideia é essa. Não, eu acredito que teria que visar a coletividade, a proteção da coletividade e tratar com mais rigidez. Como o senhor bem pontuou aí, teve uma despenalização em relação ao usuário. Só que esse usuário é a ponta da lança, ou seja, esse usuário é o consumidor final. Antes dele tem uma cadeia produtiva que vai incidir outros crimes, crime de tráfico de pessoas, que o utilizam como mula. Então, um processo reverso teria que se estancar na origem. Essa é a ideia. Eu acho que tem que acabar. Acho que é muito difícil, é impossível, porque a gente não tem um aparato estatal para isso, mas acho que tem que estancar na origem, ou seja, minimizar ou dirimir na origem, para que esse efeito no consumidor final não traga prejuízo, como Alcides falou. Ou seja, morrem muitas pessoas ao longo dessa cadeia produtiva, né, para chegar àquele consumidor. Ele é um mero consumidor pela questão da quantidade e uso próprio, mas para chegar até ele, houve uma rede de informalidade para que aquela droga, que aparentemente seja em pequena quantidade, mas teve aí um aparato de crimes, ou seja, vários outros crimes, uma ramificação de crimes para chegar ao consumidor. Então, eu acho que essa despenalização foi muito branda, mesmo com a ideia de desafogar o sistema penitenciário, né? Então, teria que criar, inclusive, as casas de albergue, que vem no Código Penal, mas não é vista no país, né? Ela só está lá meramente no Código, mas não tem estrutura. É verdade. Brasil para isso. Pois é, pessoal. Eu tenho 3 observações a fazer sobre isso. A primeira observação é que drogas estiveram presentes em todas as civilizações ao longo da história. Nunca houve uma civilização sem drogas. Então, essas drogas tinham caráter religioso, ritual, ou meramente de entretenimento e tal. Então, a gente nunca conheceu uma sociedade que não houvesse drogas. Por exemplo, drogas no Egito Antigo, drogas em Roma, drogas nas tribos indígenas do Brasil, né? Algumas pessoas já ouviram falar de chás e cogumelos que são utilizados, que são drogas. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que o combate ao tráfico de drogas é uma guerra falida. É uma guerra falida. No Brasil, ela é, evidentemente, ou seja, nunca houve um ano desde 1960, que é quando começa o combate às drogas, nunca houve um ano na história do Brasil em que a gente prendesse menos, em que a gente tivesse mais apreensões de drogas. Cresce, ou seja, é uma indústria que cresce, é uma máquina que cresce, que se torna poderosa, e a guerra, que toma milhares e milhares de dinheiro, é inútil. Então, estados como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França, todos eles compreenderam que o combate às drogas pela via da polícia, da repressão, é inútil, né? A Holanda foi o primeiro estado a dizer, não, vamos legalizar isso, porque... Mas depois da Holanda vieram os Estados Unidos, veio a França, veio Portugal, tem uma política de drogas interessante, porque a principal droga, a droga que é mais utilizada pelas pessoas é a maconha. Então, eles começaram pela maconha. Hoje, em vários estados do norte dos Estados Unidos, então já começou a se comprar maconha em tabacaria, em casas especializadas para esse fim, como na Holanda. E eu vi isso na Holanda há 3 anos atrás. Então, a segunda observação que eu faço é essa. O combate às drogas é uma guerra falida, porque como o consumo de drogas é uma compulsão humana, e as compulsões serão atendidas de uma forma ou de outra, né? A terceira coisa que eu gostaria de dizer é que quem é que é preso por crime de tráfico? É o camarada que domina o cartel, que traz em toneladas do exterior para cá, ou que planta lá no sertão. Esse cara não é preso. Quem é preso é o cara que está com 2 quilos de maconha, com 10 quilos de maconha. Esse cara é preso. Para você ter uma ideia, Priscila,
85% das mulheres que cumprem pena no Brasil cumprem pena por causa de tráfico de drogas. 85% das mulheres. Aqui no Aníbal Bruno, aqui no Bom Pastor, né, na penitenciária feminina do Recife, e a gente tem lá um índice maior do que isso, né? 92% das mulheres estão lá, estão por tráfico de drogas. Aqui e ali você encontra alguém que roubou, uma mulher que roubou, outra que assassinou o marido. Então, essas pessoas estão lá também. Mas das 600 mulheres que cumprem pena no Recife, as 600 e poucas mulheres cumprindo pena no Recife, 92% delas tem a ver com tráfico de drogas. E quem são elas? São mulheres que o marido é o traficante, mas ele guardava a droga em casa. E como ele guardava a droga em casa e ela sabia disso, ela é presa por tráfico, porque ela tinha em depósito. Muito embora ela nunca tenha vendido um baseado de maconha na vida, mas ela estava casada com um cara que ela sabia que era traficante e guardava a droga em casa. E como o artigo 33 diz que ter em depósito já é tráfico, então ela é presa e vai cumprir lá 10 anos de cadeia por causa disso, 8 anos de cadeia por causa disso. Quer dizer, esses são os cenários que a gente tem, né? Então, isso enche as cadeias, enche as cadeias. Se 80% das mulheres estão presas por tráfico de drogas, crimes relacionados às drogas em relação aos homens excede 50%. Mais de 50% tem a ver com crimes relacionados à droga. Ou seja, a gente está prendendo muito, mas está prendendo errado. Está prendendo errado. Prende as pessoas que não alteram em nada, porque são facilmente substituíveis. Então, se você prende o cara que vendia 10 quilos de maconha por semana, se você prender esse cara que vendia 10 quilos de maconha por semana, facilmente você coloca 10 quilos de maconha na mão de outra pessoa que vai vender também. E, além disso, esse cara, quando entrar lá no presídio, ele já está associado ao crime organizado e assim por diante. Quer dizer, eu, particularmente, eu sou a favor da descriminalização do consumo e a regularização da venda das drogas no Brasil. Porque esse é o exemplo do mundo civilizado. Não tem nenhum lugar do mundo... A gente cresceu, não sei, eu cresci vendo, né? Séries como Miami Vice. Alguém viu essa série aí, não? Alguém chegou a assistir? Que era o Departamento de Drogas nos Estados Unidos, combate às drogas, a luta às drogas, polícia, gente armada, bora lá. Então, isso acabou, meu. Isso nunca funcionou. Ou seja, a questão é a seguinte: toda a estrutura que os Estados Unidos têm, toda a inteligência policial que eles possuem, só fez aumentar o número de usuários ao longo das décadas. Por que a gente acredita que nós aqui, tupiniquins, vamos acabar botando mais polícia, mais gente na cadeia, prendendo mais homem, preto, pobre, jovem? Quer dizer, para mim, isso é uma insanidade. É uma insanidade. Essa coisa da gente querer botar mais dinheiro, prender mais gente, lotar mais presídios, achando que isso vai acabar ou resolver o problema das drogas. Não vai acabar. Eu chego a ter posições muito radicais em relação a isso. Veja o problema do crack. Você tem uma Cracolândia em São Paulo. Aqui em Pernambuco, aqui em Recife, existem pequenas Cracolândias, né? Que geralmente esse pessoal que usa crack, eles se organizam em pequenos grupos, às vezes grandes grupos, como nas Cracolândias, mas às vezes em pequenos, são 10, 12, 15 pessoas, às vezes menos, 6, 7, mas dificilmente alguém usa crack, mora na rua e fica sozinho. Eles geralmente se organizam até para poder juntar um dinheirinho e comprar pedra. Como é que eu acho que se resolve o problema do crack? Prender viciado. Prender o cara que vende a pedra ao viciado, geralmente é outro viciado que vende a pedra ao viciado. Assim vai. Eu vou dizer uma coisa que é chocante. Na minha opinião, para resolver o problema do crack, a única forma que tem é o governo distribuir crack. Bota o pessoal numa filinha. Você quer crack? Você quer fumar? Quer? Então vamos para cá. Você vai passar por um processo e ao final desse processo a gente vai dar a pedra para você fumar.
E aí vai dar um crack, uma droga, que não precisa ser crack, né? Pode ser uma outra droga. Porque, na verdade, no fundo, o cara não está querendo a droga, o cara está querendo o efeito. Então, você pode dar uma de melhor qualidade, submete ao cara a um tratamento, faz acompanhamento médico, acho que Jefferson trabalhou. Essa questão de saúde pública, o crack não é um problema de segurança pública. O crack não é um problema da polícia, é um problema da saúde pública. As pessoas que são viciadas em crack estão doentes, estão por tratamento. Agora, da cadeia, pô. Então, botava o cara dentro de um processo que ele tinha que ouvir palestras, se desintoxicar, tomar banho, recobrar o seu respeito próprio, e depois ele teria acesso, de fato, a alguma quantidade de droga que atenderia, que motivaria esse cara a voltar no dia seguinte para o mesmo processo. Assim a gente trataria essas pessoas. E qual é o único tratamento que o Brasil dá a essas pessoas? Cadeia ou rua? Ou eles ficam na rua e ninguém liga para eles, a gente faz de conta que eles não existem, ou então a gente dá cadeia. Ou seja, qual é a solução que nós estamos oferecendo a eles? Cadeia ou rua? Eu acho que nenhuma das duas resolve, né? Nenhuma das duas resolve. Eu acho que eles precisam ser submetidos a tratamentos, e para serem cativados, atraídos, seduzidos ao tratamento, então poderia ser oferecido um outro caminho. Essa foi a postura que fez com que a Noruega terminasse com o problema das drogas debilitantes, né? Essas drogas que levam as pessoas a morar na rua. Então, a Noruega acabou com isso, porque se uma pessoa ela tiver sem recursos para comprar drogas, ela precisa de drogas, ela vai para um centro de saúde pública. E aí lá ela vai encontrar a droga e o tratamento. Antes da droga, o tratamento. Sei que talvez seja muito... Isso é meio doido, viu, professor? Porque um alcoólico, se ele tiver qualquer contato com o álcool, mesmo depois do tratamento, ele recai e aí tem que iniciar tudo de novo. Uhum. Porque um viciado, se ele tiver contato novamente com aquela droga, o tratamento todo é perdido. Uhum. Então, o que adianta você, no final do tratamento, dar a droga para a pessoa aí, vai perder tudo A questão toda é a seguinte: você tem duas pessoas, você tem dois tipos de pessoa, Priscila. Você tem as pessoas que querem se livrar e as pessoas que querem continuar no vício. Só dá para ajudar quem quer se livrar, entendeu? Quem quer se livrar do vício, pega o alcoólico, você deu o exemplo do alcoólico. Ora, se você pegar um alcoólico que deseja se libertar do vício, então é claro que você vai oferecer a ele um caminho de abstinência, certo? Ok? Então, agora, e se o cara não quer se libertar do vício? Ele quer continuar? Não tem saída. A família não pode prender esse cara dentro de casa. Não tem saída. A minha questão é, se um indivíduo quer se libertar do vício, ótimo. Então, vamos libertar esse cara do vício. Agora, e quem não quer se libertar do vício? Quem quer continuar no vício, faz o quê? Vai consumir a droga na rua? Não, bora encontrar um outro caminho para ele. A gente não está dizendo que você vai ter que se libertar do vício, não. Você quer continuar? Então, procura um caminho. E aí, a política, Priscila, pode ser denominada minimização, diminuição de danos. É uma política de diminuição de danos. Porque esse cara que é um consumidor ele fuma qualquer coisa que derem para ele, e aí ele vai morrer rapidamente, porque ele fuma qualquer coisa que derem a ele, e paga por isso, e mantém o sistema. Então, é minimizar danos. Então, o cara, se ele quiser se libertar, maravilha. Mas se o cara não quer se libertar, então tá bom. Então, a gente tem uma política de minimização de danos. Entendeu? É a mesma coisa do alcoólico. O problema é que a gente só tem políticas de tratamento para o alcoólico que quer se libertar, que quer deixar o vício. E aquele que não quer deixar o vício? Como a gente se aproxima dele? Como a gente vai trabalhá-lo? Como é que a gente vai tratar dele? Eu acho que a gente tem que ser mais inteligente do que o tráfico, né? Tem que ser mais inteligente do que o tráfico. Mas é um ponto para discussão e reflexão, e eu provoquei isso aqui com vocês exatamente para que a gente possa pensar e refletir sobre isso. Vamos lá. Vamos para o que é que nos diz a lei que estamos estudando, que é a lei 11.343. 11.343. Muito bem.
Pessoal, procedimento. O procedimento relativo aos processos de crimes definidos nesse título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos no 33 e 37, dessa lei será processado e julgado na forma do artigo 60. Então, está definindo aquele crime como o artigo 28 vai seguir o rito do sumaríssimo. Olha aqui, remeteu a lei 90/99. Então, a primeira informação que você deve anotar aí é que o crime do artigo 28, é processado pelo rito do procedimento sumaríssimo nos juizados especiais criminais. Marcou? Guardou aí? Beleza, pessoal? Parágrafo 2º, tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se, olha o TCO aqui, termo circunstanciado e providenciando-se a requisição dos exames periciais necessários. Então, artigo 28 não prevê prisão em flagrante, prevê a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência e a assinatura do termo de compromisso, que é o compromisso de comparecer em juízo quando processado. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial no local em que se encontrar vedada a detenção do agente. Então, não há possibilidade de detenção. Até porque hoje a gente sabe, né, que qualquer pessoa que for presa em flagrante deve ser apresentada em juízo. Então, não é o caso. Concluídos os procedimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o agente será submetido ao exame de corpo de delito e, se requerer, ou se a autoridade policial judiciária da Polícia Judiciária entender conveniente, em seguida liberado. Para fins do disposto no artigo 76 da Lei 90/99, que dispõe sobre juizados especiais criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena prevista no artigo 28, aquelas penas, né, advertência, prestação de serviço à comunidade, participação de cursos, a ser especificada na proposta. Então, o MP pode fazer uma proposta de transação penal, né? Nos termos da Lei 90/99, é a transação penal. Tratando-se de condutas tipificadas no artigo 33, caput, parágrafo 1º, 34 e 37 desta lei, o juiz, sempre que as circunstâncias recomendarem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos. Então, aqui a gente já tem a segunda diferença, né? A primeira diferença foi a questão dos crimes do artigo 28, né? Ser do juizado especial criminal, não caber prisão em flagrante, ele assinar o termo de compromisso para casa. E, em segundo, há toda uma política de proteção a testemunhas, porque isso é crime organizado, via de regra. Então, isso é uma coisa para a qual eu quero chamar a atenção de vocês. O combate ao tráfico de drogas é combate, via de regra, ao crime organizado. Então, quantas pessoas plantam maconha no quintal de casa, ressecam essa maconha, elaboram a maconha e vendem ao consumidor final? 1%? Estão compreendendo? 99% das drogas em geral, produzidas e consumidas no Brasil, vêm através de organizações criminosas. Então, ninguém vende droga, o número é insignificante que produzem drogas para vender. Entende? Isso acontecia quando eu era adolescente. Tinha um pessoal que vendia loló. Loló não é do seu tempo, não, é, Jefferson? Sim, o vulgo lança-perfume, né? Lança-perfume era mais sofisticado, né? Lança-perfume era mais sofisticado, era importado. Loló era uma coisa que a turma fabricava.
A turma pegava os produtos e fabricava loló, e a turma usava no carnaval, fora do carnaval também, mas principalmente no carnaval. E aí o que é que acontecia? Essa sim é uma droga que você tem um cara que produz a droga e vende a droga. Mas, em geral, as drogas como maconha, cocaína, crack, essas drogas elas estão dentro de um sistema de crime organizado. Por isso, a gente tem toda uma lei que está preocupada em atingir a organização criminosa e não apenas o traficante final. Deu para compreender isso? Por isso, há uma política de proteção às testemunhas. Gente que se anima a testemunhar. O problema é que, como a venda, muitas vezes, ela é praticada numa área comum, dominada pelo traficante, então, pouca gente se anima a figurar como testemunhas de crimes como este, né? Mas vamos voltar lá. Ok, da investigação. Ocorrendo crimes em flagrante, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, no qual será dada vistas ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por outra pessoa idônea. O perito que subscrever o laudo de que se refere o parágrafo deste artigo não ficará impedido de participar na elaboração do laudo definitivo. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo, de constatação de que era droga, né? E determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. A destruição da droga será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas, referida a negócio né? As pessoas querem e tal. Mas o que é mais importante é aqui, pessoal. Bora guardar aqui. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão flagrante será feita por incineração no prazo de 30 dias da conduta que data a apreensão, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo. Pessoal, olha, guarda aí, anota o artigo 51. Anota o artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias quando solto. Isso é o triplo do prazo do inquérito policial comum. O inquérito policial comum ele será concluído em 10 dias se o réu estiver preso e em 30 dias se o réu estiver solto. O inquérito que trate de drogas tem o triplo do prazo. E a pergunta que você quer me fazer é a seguinte: Martor, por que tem o triplo do prazo? E a resposta já está clara. Tem o triplo do prazo porque é organização criminosa, né? Então, tem uma série de questões mais complexas, mais complicadas, que precisam ser elucidadas e examinadas ali. Entenderam? Então, é por isso que é o triplo do prazo. Anotaram aí, pessoal? Inquérito policial, conclusão, 30 dias réu preso, 90 dias réu solto. Ok? Triplo do prazo. Os prazos a que se refere esse artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária, né? Pode ser ainda mais complicado, então dobra esse prazo. Findos os prazos a que se refere ao artigo 51 desta lei, a autoridade judiciária, da polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo. Então, relatará e tal, isso aqui não tem muita coisa diferente, né? Agora, professor, pessoal, não. O senhor citou a primeira diferença, que seria o crime do artigo 28, procedimento sumaríssimo, e a segunda diferença eu não peguei. Seria sobre organização criminosa? Não, a gente falou do artigo 28,
É que o processo era diferente, né? Que era a diferença era que o procedimento seria sumaríssimo. Exato. Aí Aí o senhor falou que teria segunda diferença. Ou o senhor não falou ainda? Não, eu já falei sim. A segunda diferença fundamental é essa do artigo 51. Tá. Você sabe qual foi a diferença? É o prazo. É o prazo para o inquérito policial. Prazo para o inquérito policial, ok? Ok. E aí a gente vai para a terceira diferença importantíssima. Bora agora? Artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativas aos crimes previstos nessa lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos. Pessoal, isso não existe nos outros crimes, senão os crimes que estão envolvendo organizações criminosas. Olha o que é. A infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes. O que é isso aqui, pessoal? É aquilo que a gente vê nos filmes de Hollywood. A gente vê nos filmes de Hollywood. O que é esse negócio? É o cara disfarçado. O cara está disfarçado ali, né? O cara está disfarçado, infiltrado numa organização criminosa. Vocês já viram isso em filmes, né? O cara se passando por um dos traficantes ali, mas é policial. Ele tem ordem judicial para estar ali infiltrado. Ele pode até participar de algum crime, vender, comprar drogas e tal, repassar drogas. Ele está infiltrado. Sacaram o que é o negócio aí ou não? Tem que botar fundo musical? E aí, pessoal? Entenderam esse lance? Inclusive, eu Fala. entendi, professor. Fala, Eu Priscila. estagiei numa vara criminal, na 6ª vara criminal da capital. Sim. E teve um caso de tráfico que um agente policial ele estava infiltrado E como é que foi? na organização. Não, ele foi como testemunha, né? Ele estava lá no... Ele tinha ido pro... O cara vendia cocaína num posto de gasolina, lá em Boa Viagem. E aí ele foi como cliente do cara. Eles tinham montado o flagrante esperado, né? Que eles chamam. Sim. É o esperado? É esperado. Eles tinham montado a questão do flagrante esperado. Estavam lá, eles já sabiam, já tinham feito a interceptação, já estavam observando o traficante há muito tempo. E aí o policial foi como cliente. Mas E nesse... aí, quando... Entendi. Nesse caso, nem é uma infiltração propriamente. A infiltração é o cara entrar na organização criminosa, entendeu? Passar de cliente a colaborador. Então, o negócio é mais barra pesada ainda. É mais barra pesada ainda. O cara, ele entra na organização... A palavra infiltração aqui significa que ele penetrou na organização criminosa e passou a trabalhar lá com eles como se fosse um deles. Entendeu? Uhum. E para isso ele tem que ter autorização judicial, tá certo? Porque diz aqui, em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos em lei, mediante o que, pessoal? Autorização judicial e ouvido do MP. Então, para que haja infiltração, tem que ter autorização judicial e ouvido do MP. Agora, uma vez autorizado, o cara está lá dentro, então ele tem a possibilidade do flagrante retardado ou diferido. Ele tem a possibilidade do flagrante retardado ou diferido. É a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos e outros produtos utilizados em sua produção, que se encontram no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Pessoal, o que é o seguinte? Não adianta você colocar um policial infiltrado lá se ele tiver que prender em flagrante na primeira vez que ele vira alguém vendendo drogas. Faz sentido isso? Imagine que a gente infiltrou Jefferson numa organização. Essa organização distribui 1 tonelada de maconha por mês em Pernambuco.
1 tonelada de maconha por mês. Aí tem essa informação, pediu autorização judicial, o juiz autorizou, Jefferson entrou lá e tal, começou a falar aí, aquela gíria e tal, aquele molejo de Jefferson e tal, entrou lá na organização criminosa. Aí, no segundo dia que ele já estava ali no meio do pessoal, ele encontrou um cara vendendo 5 quilos de maconha. Faz sentido o Jefferson prender esse cara em flagrante e acabar o disfarce dele? Não faz sentido, né? Então, qual é a coisa mais inteligente? É Jefferson ver o crime acontecer e deixar para lá. E ele vai se informando, ele vai, digamos assim, né, tomando nota ou sabendo quem é que está envolvido, ele vai aumentando o número, ele vai sabendo qual o movimento, de onde vem. Então, ele vai passar meses infiltrado sem prender ninguém. E também sem cometer crime de prevaricação, né? Ele vai lá aí quando é que ele vai dar o flagrante? Ele vai dar o flagrante quando for estratégico, quando alcançar o maior número de pessoas. Compreenderam? Isso aqui é diferente. Alci, anota isso aí, hein? A terceira diferença, a segunda diferença foi o prazo. A terceira diferença é a autorização para policiais infiltrados. E a quarta diferença é a previsão da prisão em flagrante, chamada flagrante retardado ou flagrante diferido. Flagrante retardado ou? Diferido. Ok. O que é que significa flagrante retardado ou diferido? Significa que o cara não prende naquele momento. Ele deixa para prender, ele está autorizado pelo juiz para prender em flagrante só depois, entendeu? E prende todo mundo que estava envolvido. O cara que praticou o crime há 1 semana atrás, ele vai poder ser preso. Ele não poderia ser preso em condições normais. Não é flagrante próprio, não é flagrante impróprio, não é flagrante presumido, é um outro tipo de flagrante. É o flagrante... Porque, veja, Priscila, no exemplo que você deu do flagrante esperado, né? O flagrante esperado é uma forma de flagrante próprio. O que não pode ser é o flagrante preparado. O flagrante preparado é aquele em que a polícia induz o comportamento do agente. Mas no exemplo que você deu, em que houve inteligência, interceptação telefônica e tal, e eles sabiam que haveria a entrega da droga ali, então é o flagrante esperado. Mas o flagrante esperado, outra coisa não é, além de flagrante próprio. O cara não está cometendo crime naquela hora, então é flagrante próprio. O flagrante diferido ou retardado, esse sim, o cara já praticou o crime há 1 mês atrás. Eu sei que ele praticou o crime. Eu documentei que ele praticou o crime. Agora eu prendo ele e prendo em flagrante, porque eu tinha autorização judicial ilegal para prender depois. Muitas novidades, sim ou não? E aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim. Massa. Então, vamos voltar lá para a lei. Então, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, isso aqui é o flagrante diferido. Na hipótese do inciso 2º desse artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos os itinerário provável, identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Beleza, pessoal. Então, artigo 54. Recebidos em juízos os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dá-se à vista ao Ministério Público, no prazo de 10 dias, adotar as seguintes providências. E aqui o prazo do MP é de 10 dias. Lembra, qual é o prazo no procedimento normal? 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto. Aqui, independente disso, o prazo é de 10 dias. Requerer arquivamento, requisitar diligências, oferecer denúncia, arrolar 5 testemunhas e requerer demais provas. Então, o prazo aqui, anota isso, aí, é de 10 dias. O prazo do MP para que ele possa se manifestar. E qual é o prazo? Qual é a regra geral? A regra geral é de 5 dias réu preso, 15 dias réu solto.
Beleza, pessoal? Podemos continuar? Ok. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Aqui a gente tem também a figura da defesa prévia, sexta diferença, defesa prévia no prazo de 10 dias. Na resposta constante em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, as provas que pretende produzir até no máximo 5 testemunhas arroladas. As exceções serão processadas em apartado. Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor que oferecerá em 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação. Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Se entender imprescindível, o juiz, no prazo de 10 dias, determinará a apresentação do preso, a realização da diligência de exames das perícias. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado. Veja, caramba, pessoal, preste atenção aqui. O cara já apresentou a defesa preliminar dele. O juiz, então, recebeu a defesa preliminar e agora recebe a denúncia. E depois de receber a denúncia, o juiz cita o acusado. O que é que está acontecendo aqui? Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia. Aqui foi defesa prévia. E agora é que vem a citação pessoal. Depois da defesa prévia, o juiz já recebeu a defesa prévia e decide receber a denúncia e fazer a citação pessoal do acusado. Intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, requisitará os laudos periciais. Tratando-se de condutas tipificadas com infração do disposto no artigo 33, caput e tal, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. A audiência a que se refere o caput desse artigo será realizada dentro de 30 dias. Então, mesmo prazo do procedimento comum sumaríssimo, mesmo número de testemunhas do procedimento comum sumaríssimo, 5 testemunhas. Ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para testar a dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias. Na audiência de instrução e julgamento, aí está lá, aqui, olha o que lasca tudo. Estamos na audiência de instrução e julgamento. Qual é a ordem da audiência de instrução e julgamento? Isso, para mim, é o que há de pior nessa lei. O que há de pior nessa lei é isso. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao MP e ao defensor, para sustentação oral no prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, a critério do juiz. Então, o que é que há de pior? É que a impressão que você tem lendo essa lei é que o acusado deve ser ouvido antes das testemunhas. Só que a reforma do Código de Processo Penal estabeleceu que o acusado seja ouvido depois. Então, há uma divergência doutrinária a respeito disso, uma divergência jurisprudencial, mas eu não acredito que se aplique a lei especial, mas a lei procedimental que revela a lógica mais atual, que é ouvir o acusado depois de ouvidas as testemunhas, peritos, segundo a ordem definida pelo artigo 400 do Código de Processo Penal. Mas existem alguns juízes legalistas que acabam adotando o disposto no artigo 57, e eu acho que isso é cerceamento da defesa. Isso nunca aconteceu comigo que um juiz determinasse que o réu fosse ouvido antes. Mas se acontecer, eu vou pedir a anulação da audiência de instrução e julgamento. Entendem por quê? Mas aí não seria mais uma diferença por ser lei de drogas? Não, você pode anotar essa diferença, mas as diferenças têm que fazer algum sentido, entendeu?
Sim. A diferença tem que fazer algum sentido. Faz sentido que o prazo seja maior? Faz sentido. Faz sentido que haja infiltração? Faz sentido. Faz sentido que o flagrante seja retardado ou diferido? Faz sentido. Faz sentido que o interrogado seja ouvido antes das testemunhas? Não faz sentido. Compreende que não faz sentido nenhum? Entendi. Mas aí, se o senhor pedisse anulação, não certamente seria anulado por causa desse artigo. Depende do juiz. Não, mas o que acontece é isso, ou seja, o que acontece é que aqui em Pernambuco, por exemplo, a primeira turma de revisão criminal tem adotado a possibilidade da anulação e a segunda não. Essa é a questão. Essa é a questão. Vai depender da turma em que cair, né? Mas, bom, a gente já está sabendo o que é que a lei diz. A lei diz que o interrogatório do acusado é antes das testemunhas. E aí você pode anotar isso como uma diferença, que o interrogatório é feito antes das testemunhas. E eu estou afirmando que essa lei deveria ser interpretada à luz do Código de Processo Penal, estabelecendo que o interrogatório do acusado fosse feito depois das testemunhas e dos peritos. Uma controvérsia. E aí vale aí, ó, sugestão de tema para TCC? Tem aí, ó, um tema para TCC. Da inconstitucionalidade, não, da ilegalidade, da antecipação do interrogatório do acusado. É um tema para TCC. Ok. Após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato a ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se entender pertinente e relevante. Encerrados os debates, proferirá o juiz a sentença de imediato ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam concluídos. Na prática, o juiz vai sempre ir para o prazo de 10 dias. Nos crimes previstos no artigo 33, tal réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário de bons antecedentes, assim conhecida a sentença, reconhecido na sentença condenatória. Ou seja, a última diferença, a apelação, nesses casos, não tem efeito suspensivo. Última diferença, apelação sem efeito suspensivo. É exatamente o que acontece no tribunal do júri também, né? Em que a apelação, quando o cara é condenado a mais de 15 anos, a apelação também não tem efeito suspensivo. E aí, pessoal, como é que estão? Terminamos por aqui a lei de drogas. Essas são as observações que eu gostaria de fazer, porque aí o resto são, mais ou menos, a gente segue o mesmo procedimento, as medidas assecuratórias. E aí, pessoal, dúvidas? Voltando para a nossa... Professor, essa última diferença aí é o artigo 59, né? É. Ok. Vamos ver se eu consigo visualizar aqui aquele quadro. Vamos ver se a gente consigo visualizar um quadro que a gente fez aqui. Deixa eu ver. Logo no início. Deixa eu ver. Isso aqui. Ok. É esse mesmo. Muito bem, pessoal. Então, a gente viu crimes de responsabilidade dos funcionários públicos e lei de drogas. Para a próxima aula fica Lei de Combate ao Crime Organizado e Lei Maria da Penha. Há muitos detalhes aqui na Lei de Combate ao Crime Organizado. Por exemplo, a possibilidade da colaboração premiada, a diferença entre delação premiada e acordo de leniência. Então, temos muito conteúdo para a Lei de Combate ao Crime Organizado. Então, nós ficamos assim. Deixa eu ver aqui se isso funciona aqui para mim. Não funciona. Quando eu vou para cá, eu não consigo mais interagir com esse quadro. Pensei que dava para fazer alguma coisa aqui. Dava. Ok, pessoal? Então, a nossa praia é essa. Vocês
Qual é a expectativa de vocês? Vocês acham que a gente ainda volta esse semestre para aula